Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Celi. Eu sou Alexandre e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19, a fé que move as montanhas. Então, Jesus foi procurado por um pai aflito que se ajoelhou aos pés dele e disse: Mestre, por favor, cura meu filho que é lunático. Ora ele cai no fogo, ora ele cai na água. Apresentei ele a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então exclamou: raça incrédula, até quando terei que conviver com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Então Jesus pediu ao pai que lhe trouxesse o seu filho, repreendeu o espírito mal que estava atrapalhando a vida do rapaz e imediatamente o menino ficou curado. Após esse episódio, então, os discípulos se reuniram com Jesus e perguntaram para ele: Mestre, por que nós não conseguimos curá-lo? Então Jesus falou a célebre frase que foi pela pouca fé que eles tinham, que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, que é muito pequenininho, eles diriam para a montanha: passe daqui para lá, e ela se movimentaria. Então Jesus deixou muito claro que a fé é a que é capaz de provocar os verdadeiros milagres na nossa vida e na vida do próximo. Mas e por que será que a gente então não consegue ter essa fé humana e inabalável? Na realidade, o Espírito Protetor diz que todos nós nascemos com essa fé já inata. Nós nascemos com a fé de que vamos realizar tudo que a gente veio realizar nessa vida, nessa existência, nessa experiência que a gente está vivendo aqui. Porque a gente tem que lembrar que nós somos essencialmente espíritos que estão vivendo uma experiência encarnada aqui nessa roupa que a gente está aqui hoje. Mas a nossa essência é um espírito. Se nós somos espíritos, se nós somos filhos de Deus, nós temos a mesma centelha divina, a mesma capacidade. Acontece que durante a nossa experiência aqui na Terra, nós vamos sofrendo decepções. Nós vivemos num ambiente onde todos os erros são tratados muito mal, são repreendidos, ou as pessoas zombam dos nossos erros. E a gente vai se fechando, a gente vai se encolhendo, e a gente vai temendo ser julgado. A gente vai temendo errar e ser repreendido. E a gente vai, então, deixando de experimentar. A gente vai deixando de fazer aquilo que a gente acredita que a gente pode fazer. Ou seja, a gente vai encolhendo. E a gente deixa efetivamente de fazer aquilo que é a nossa missão, que a gente veio fazer aqui na Terra, que é amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente deixa de se preocupar com os julgamentos, quando a gente deixa de julgar os outros e deixa de nos subjugar, a gente começa então a abrir a porta para que a gente possa realmente evoluir. Se a gente fizer uma análise, se a gente conseguir parar de olhar para fora, parar de se comparar com as pessoas e a gente começar a olhar para dentro de nós, para entender quais são os nossos talentos, quais são as nossas habilidades, o que a gente faz com mais facilidade do que os outros, o que a gente faria gratuitamente, sem se preocupar, se a gente não tivesse a preocupação do dinheiro, da parte material, o que nós faríamos? Quando a gente começa a responder para nós mesmos essas perguntas, nós começamos a nos conhecer. E nós começamos a fazer a comparação certa, que a comparação certa não é com quem está fora da gente.
A comparação correta é a gente olhar para as nossas atitudes, para olhar para o nosso eu de ontem e ver o que nós podemos fazer de melhor no nosso eu de hoje. Quando a gente começa a fazer essas perguntas, quando a gente começa a enxergar essas respostas, a gente começa a olhar para as nossas habilidades. Quando a gente pega essas nossas habilidades que são natas e começa a trabalhar elas, começa a melhorar elas, começa a investir nessas habilidades naturais que nós temos, nós começamos a ter mais fé em nós mesmos, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer realizar. E aí se junta a essa fé humana a fé divina. Porque quando a gente começa a colocar as nossas habilidades a favor do próximo, Deus vem junto conosco e manda a inspiração que a gente precisa para que aquilo que a gente imaginou com a nossa limitação física desse corpo aqui que a gente está, dessa encarnação que a gente está, Deus vem e acrescenta muito mais. Porque o que nós queremos para nós, o que a gente consegue enxergar para nós como missão, é muito menos do que o que Deus preparou para nós. Só que para a gente poder chegar nesse ponto, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa dar os primeiros passos. A gente precisa romper essa barreira do medo, da vergonha, do julgamento alheio e começar a investir e a praticar tudo o que for necessário para que a gente desenvolva cada vez mais esses talentos que estão aqui, guardados, escondidos, contidos, e que eles vieram para ser divulgados, eles vieram para ser transbordados para o mundo. Então a gente precisa perder esse medo do julgamento alheio. A gente precisa olhar para dentro de nós e descobrir quais são esses talentos. Quais os talentos que Deus nos entregou? Como que a gente faz para tornar eles cada vez melhor? O que a gente precisa estudar? O que a gente precisa fazer para que esse talento se desenvolva, para que a gente colha os frutos desse desenvolvimento e para que a gente chegue no objetivo divino, que é espalhar isso, que é levar isso ao máximo de pessoas que a gente puder. A gente poder fazer com que o nosso talento beneficie ao próximo. Esse é o objetivo seu, esse é o meu objetivo. Todos nós viemos para a vida, para essa experiência aqui, com essa centelha divina. Cabe a nós, eu, você, a todos nós, criar coragem de dar os primeiros passos, de botar isso em movimento, de colocar isso em ação. E quando a gente consegue dar os primeiros passos, quando a gente se movimenta, a gente movimenta toda a energia. A gente magnetiza toda a energia que a gente precisa para chegar nos objetivos que a gente imaginou. Porque se a nossa mente pode imaginar, a gente pode realizar. A gente atrai isso através... Isso foi o que Jesus nos ensinou. Porque se fosse uma questão só divina, somente Jesus teria operado os milagres. Mas como que nós vamos explicar que os seus discípulos também operaram milagres? Eles operaram milagres porque Jesus ensinou para eles que se eles tivessem muita fé, se eles tivessem uma fé inabalável, eles conseguiriam produzir os mesmos milagres. E foi o que aconteceu. Então, a fé, ela é divina, mas ela também é humana. Então, nós temos isso dentro de nós. Basta a gente olhar para dentro de nós e praticar, botar isso para fora e praticar. Melhorar cada vez mais. Porque quando a gente bota os nossos talentos em ação, eles necessariamente vão se desenvolvendo e vão evoluindo. Então, não guarde mais para você os seus talentos. Não esconda do mundo os seus talentos. Invista neles, desenvolva eles, dê os primeiros passos e você vai ver que o magnetismo e a força de Deus vai estar junto de você e você vai chegar muito, muito, muito mais longe do que aquilo que você pôde imaginar. Então esse é o recado da fé de Jesus
Esse é um dos exemplos e uma das mensagens que Jesus deixou para nós através dos seus exemplos e através das suas palavras. Espero ter contribuído para que você tire o seu talento que está escondido e mostre para todos nós. Permita que todos nós possamos nos beneficiar dele. Fico muito feliz e agradecido a Deus e à espiritualidade por esses minutos que nós tivemos aqui e espero sinceramente que essas palavras, que essa análise tenha de alguma maneira contribuído para que você invista nos seus talentos e que faça com que esses seus talentos se multipliquem e cheguem a todos nós, trazendo benefícios para todos nós. Até a próxima, pessoal.